Essa música Pai me lembra do Edinho, meu querido, que bom ver vocês. Ah, quando nos conhecemos em Nova Santa Rosa, no Paraná, pastoreávamos lá, e eles foram, na época estavam lançando esse CD do Pai, né? Glória a Deus, se tiver mais um desse até eu vou querer, porque com esse negócio de mudança, já, precisa até achar onde que tá, acho, né, Betty? Faz alguns anos. Nós ainda tínhamos cabelo. É, glória, obrigado, varão. Irmãos, tem sido muito precioso estar com vocês, ministrando na minha casa, né? Jaraguá é a minha casa, essa igreja tem sido parte do nosso ministério. Já temos ministrado aqui algumas vezes. Queremos andar mais próximos, temos caminhado, falado com os pastores. Queremos estimulá-los a cuidar dos casais. Igreja que cuida dos casais se torna igreja. Fora disso, não é igreja. Porque a igreja são os casais, ela é resultado dos casais. Efésios 5 deixa bem claro isso. Quando os maridos são cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, aí se torna igreja. Quando as mulheres estão sujeitas a seus maridos, como ao Senhor, quando as mulheres respeitam os seus maridos, isso é igreja revelada de uma forma clara e prática. Glória a Deus. Minha irmã, sempre for tirar foto, me avisa para arrumar o cabelo, tá? Por favor. Glória a Deus. Então tem sido bênção mesmo, ter comunhão com os irmãos, estar lá na casa do Itamar, da Márcia, e é uma alegria. Vamos estar mais juntos aí, em nome de Jesus também. Dia 15 a 17 de maio, agora vamos ter o fevereiro, março, abril, maio, o quarto retiro na igreja em Blumenau, né? E eles já vão lá para conhecer, para ver. É uma proposta profunda de tratamento com casamento e família dentro da igreja, que tem trazido um efeito muito forte na igreja ali em Blumenau, na Shalom, ou PIB, né? Primeira Igreja Batista de Blumenau, onde estamos hoje exercendo esse ministério mais profundamente, onde temos sido também acolhidos como anciãos, como irmãos mais velhos, cuidamos dos pastores como filhos, saúde, né? O que é aquele negócio puxando aqui na barba aí? Esse é o Giovanni. Esse é filhão do coração, viu? Então vamos continuar naquilo que Deus está ministrando. Quantos têm entendido o coração de pai? Quem sempre sonhou ser pai, ter família? Quem? Desde quando? Antes da criação do mundo. E como é que Deus criou o mundo? Para que ele criou o mundo? Para ser pai. E no mundo ele criou a terra. Amém? Na terra ele criou o homem. Com o DNA deles, segundo a sua imagem. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo que Deus criou no universo, ele criou com o seu ruach, seu espírito. Ele disse haja, e o espírito trouxe à existência tudo que não existia, todas essas galáxias que os homens estão descobrindo agora, todas o sol, a lua, as estrelas, tudo Deus criou com a palavra e o ruach, e o espírito de Deus. Mas quando foi fazer o homem, como é que foi? Vocês se lembram? Deus botou a mão na massa, literalmente. Ele formou. E no formar, estava ali o homem, um ser com alma, mas faltava algo. Deus soprou a sua essência, o seu espírito, para começar o projeto. E aí, mas o homem sozinho poderia formar uma família? Não. Precisava de uma auxiliadora idônea que o completasse no projeto de Deus. Eu explico muito bem nesse livro aqui, bem, com muitos detalhes. E aí, Deus tirou a mulher de que DNA? Fez um outro ou tirou do mesmo? Tirou do homem a mulher, com a mesma formação de DNA de Deus.
formou, deu a ele, e quando os dois se unem, deixam pai e mãe, se unem na relação sexual, eles voltam a ser um só. Vimos isso, que essa unidade lá em Malaquias capítulo 2, continua sendo o sonho de Deus, a unidade, a fidelidade conjugal. Para quê? Deus desejava e deseja uma descendência consagrada. Essa palavra descendência, você lembra que nós vimos? O que é no original? Elohim. É a mesma palavra que começa em Gênesis 1:1. Criou Elohim os céus e a terra. Agora está dizendo que na unidade conjugal, na fidelidade conjugal, ali se reproduz Elohim. É isso que nós batemos forte nesse livro aqui. A unidade conjugal, nós temos que ter o mesmo propósito. Nós queremos ser restaurados à imagem de Deus, marido e mulher. E assim nós vamos reproduzir Deus. Nós não vamos ser iguais, porque temos temperamentos diferentes, temos tanta coisa de diferente. Mas temos um mesmo propósito, unidade de propósito. É o que nós abordamos aqui. Então, e depois nós vimos que aí Hebreus 12 fala da relação que existe na formação de um ser, do pai humano com o pai. Os erros do pai humano afetam ou não afetam no filho ou nos filhos o entendimento do Pai Celestial? Sim, porque é a mesma palavra no original. Padre humano, Padre Celestial, é a mesma palavra. Então é muito sério isso. Como é que nós fomos impactados por nosso pai humano, nossos pais, a mãe como auxiliadora? O que nós vimos em casa? E aí nós entendemos que esse Deus Pai, se nós somos filhos, Ele diz que todos que Ele recebe por filho, Ele corrige, disciplina, açoita, para que participemos da sua santidade. Então ontem nós também vimos a importância de nós como pais, a partir de novo do pai homem, ter disciplina dentro de casa para os filhos. Traçar limites para a vida. A criança tem que aprender a hora de dormir. Não é como nós vemos aí. Hoje os filhos vão dormir depois dos pais. Quer dizer, o casal não tem mais intimidade, não tem mais relacionamento nenhum. As crianças dominam a casa. Não. Nossos filhos, 8h30, estavam na cama. Podíamos estar ministrando em qualquer lugar, botava o colchãozinho ali, os 4 dormiam ali. Ponto. Isso é disciplina. Isso é o que Deus pede de nós como pais. Amém? Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre o perfil do pai. Como é que o perfil e a influência do pai sobre os filhos, e o perfil e a influência da mãe. Como é que nós vamos ou formar os nossos filhos para Deus, ou nós vamos desformá-los. É muito sério tudo isso. Amém, queridos? Eu quero começar primeiro orando, depois nós vamos passar um clipe bem legal, né, de uma música que fala da presença do pai, da importância do pai, desde o nascimento, desde a gestação, na mãe, o pai ser carinhoso, o pai está acompanhando o nascimento, o desenvolvimento, o pai dá colo, isso tudo está expressando a imagem de quem? De Deus como pai. Amém, Pai? Então, o que nós estamos aprendendo aqui, sabemos que é do teu coração. É o teu sonho, desde antes da criação do mundo. Como diz a tua palavra, é o teu propósito eterno. Ser pai. E aí tu confiou ao homem essa responsabilidade de ser a tua imagem, de transmitir a tua imagem, da mulher ser auxiliadora idônea, não acusadora idônea, da mulher ser o complemento do projeto de Deus através do marido, e os dois juntos em unidade, em fidelidade no casamento, Deus reproduzir descendência consagrada, Elohim, líderes, governantes, deuses, consagrados a Deus. Pai, ajuda-nos a entender melhor
posição, a influência do pai, a influência da mãe, a presença do pai, a presença da mãe, para que nós não erremos com os nossos filhos. Porque aqui vemos nessa igreja muitos casais novos, com filhos ainda pequenos. Deus, essa é a hora, ensina a criança, segundo os objetivos que você tem para ela. E ainda com o passar dos anos, ela não se desviará dele. Deus livra-nos de sermos pais irresponsáveis, idólatras, que idolatremos o dinheiro, que o nosso coração está voltado para o dinheiro, para a profissão e não para os nossos filhos, o nosso maior tesouro. Deus, e que a mãe possa estar cuidando do filho, porque ela gerou. A criança foi formada dentro da mãe. A presença da mãe nesses primeiros anos de vida. Deus, nós sabemos a influência que tem, a ponto de Salmo 103, Davi dizer: qual criança desmamada para com sua mãe, assim é a minha alma para contigo, ó Deus. Os braços da mãe, o seio da mãe, a presença da mãe numa criança pequena, numa criança, faz toda a diferença, Deus. Nós sabemos isso. Na estabilidade emocional, na segurança dos filhos. Assim como a direção do pai, o governo do pai, a atenção do pai, a disciplina do pai, vai formar geração consagrada, geração Elohim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Perfil do pai e da mãe. Eu vou ministrar uma parte, depois a Beth ministra outra. O que eu devo saber de Deus como pai? Olha só, irmão. Salmo 112, 1 e 2. Para mim, esse é um dos textos mais fortes na minha vida, irmãos. Salmo 112, 1 e 2. Diz: aleluia! Como é feliz o homem. Aleluia! Como é feliz o homem. O homem aí é o homem mesmo, o macho. Progenitor, o que começa uma geração. Perdão, esqueci das folhas aqui, irmãos. Quem precisa dessa folha? Maria, já deu? Já? Se alguém precisar mais, está aqui, ó. Ó, isso. Vai passando aí, Maria, ajuda aí. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Olha só, irmãos, a posição do homem. Que diferença faz? Quantos homens aqui querem ser felizes? Você é feliz pela profissão que tem? Você é feliz pelo cargo que você tem dentro de uma empresa? Você é feliz pelos bens que tem? Não! Está claro isso, irmão. Jaraguá, minha terra natal, é uma prova disso. Uma das cidades mais ricas desse país. Conto nos meus livros isso. Né? Uma das cidades mais ricas do país, mas aqui, como é que estão realmente as famílias? Destruídas. Maior índice, se eu não me engano, do país em divórcios. Aí as gerações acabam nas mãos de Satanás. Então o homem não é feliz pelos bens que possui. Mas o homem é feliz quando ele teme o Senhor. E tem grande prazer em seu mandamento. Por quê? Qual é a felicidade dele? É que os seus descendentes serão poderosos na terra. Elohim. Aleluia, ouvi um aleluia. Seus descendentes serão Elohim. Descendentes de Deus. Filhos de Deus. Consagrados a Deus. Descendentes poderosos, que é o que diz a palavra no original. Poderosos na terra, serão uma geração abençoada. 1, 2, 3. Yes! A felicidade está nas minhas gerações, homem de Deus. A felicidade de um homem está nas suas gerações. Por mais que um homem conquiste, como eu conheço muitos aqui em Jaraguá, riquíssimos, das maiores empresas aqui, são amigos da nossa tempo de infância. Mas onde é que estão os seus filhos? Onde é que estão os meus filhos? Não troco a riqueza deles pela riqueza que eu tenho. Os 4 filhos servindo a Deus. Não existe riqueza maior. Geração abençoada.
E olha só, irmão, como a palavra é clara, fechando tudo isso. Uma geração abençoada de homens íntegros, não filhos drogados, não filhas que perdem a virgindade já na adolescência, às vezes gravidez, aborto já na adolescência. Não, por mais que um homem conquiste em bens, se ele não tiver uma geração de poderosa, descendentes poderosos, geração abençoada de homens íntegros, esse homem não vai ser feliz. Cara, a Bíblia é a palavra do Pai. O sonho de Deus sabe que para um homem se realizar, ele se realiza na sua descendência. Mas, para um homem ser feliz, o que a Bíblia diz? Ele tem que temer a Deus e ter grande prazer em seus mandamentos. Ele traz a sua família para dentro da Bíblia. Ele traz a sua família para dentro dos princípios de Deus que estão no seu coração. Deuteronômio 6, Deuteronômio 11. Ele. Quantos homens temos aqui? Quantos homens daqui querem ser felizes? Então, o que Deus pede de você, meu irmão, para você ser feliz? Que você tema a Deus, cara. Não tema mais ninguém, irmão. Não temo que os outros vão dizer, não, mas tu está muito fanático, só Bíblia, 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 Bíblia. Eu ouvi isso muitas vezes. Perdi os meus maiores amigos aqui de Jaraguá de anos e anos, porque quando eu me converti nos anos 74, 75, a gente se encontrava na praia, e aí eles voltaram 75 para a praia, e o Giovanni não queria mais festa com eles. Porque eu estava lendo a Bíblia. Perdi, mas não perdi os meus filhos. Meus filhos não seguiram o caminho que eu segui. Eu mudei a história. Temor de Deus e ter grande prazer em seus mandamentos. Eu acho que deu para notar já que eu tenho grande prazer na palavra de Deus, né? Deu para notar? Então, irmão, não vamos mudar a Bíblia. Você não é feliz porque tu vai numa igreja e vai ser abençoado, vai ter um carro novo. Irmãos, isso não é evangelho. Isso não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós, o evangelho da cruz é o poder de Deus. 1, 2, 3. Yes! Esse poder do evangelho que transforma a minha vida, transforma a vida do meu cônjuge, transforma a vida das minhas gerações. Essa é a palavra da cruz. Eu morro para que Cristo viva em mim, para que Cristo viva no meu casamento, e o meu casamento, morto, marido e mulher, gerem filhos ressuscitados, abençoadas, de homens íntegros. Olha que coisa clara. A NVI é tremenda quanto às palavras no original e no português mais entendível. Outro texto muito forte também. Olha só, quantos creem que o mesmo Deus de Abraão, que é o Deus de Adão, pai de Adão, pai de Sete, pai de Enos, é o nosso Deus? Quantos creem que o Deus da aliança com Adão é o mesmo Deus da aliança com Abrão? Quantos? E qual foi a aliança de Deus com Abrão? Através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que Jesus veio? Para formar igrejas evangélicas? Não, para quê? Para trazer filhos para Deus. E ser o modelo, o primogênito entre muitos irmãos. O modelo de um filho de Deus. Então, esse Gênesis 17, 7, quando Jesus restabelece, reafirma a sua aliança com Abraão, diz, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. Olha só, irmão, uma aliança entre mim e você, e o que diz ali, queridos? Cara, nós temos que ter essa visão, irmãos, que a obra de Deus não veio para parar em mim. A aliança de Deus não é comigo. É comigo e quem? E os seus futuros descendentes. Abraão nem tinha filho. Mas Deus já diz, olha, minha descendente, a minha aliança é contigo. E já pensou no Giovanni? Já pensou no Osni? Já pensou em cada um aqui, irmãos? Nós somos descendentes de Abraão, nosso pai, na fé. Ele foi o primeiro que creu na vinda de Jesus para abençoar as famílias, mesmo sendo a sua esposa estéril. Olha só. Quantos creem nisso, irmãos?
A obra de Deus vai parar na sua vida? Não, vai se estender a seus descendentes. Quem é novo, casado, né? Vai até os seus futuros descendentes. Ainda não tem nem filho, nem casou talvez, mas Deus já tem aliança, desde que você tenha aliança com Ele. Não adianta, a aliança dele é condicional. Vamos lá. E aí diz, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. 1, 2, 3. Yes! Cara, quantos estão entendendo, moço? Se esse seminário deixar no teu coração isso, que o Deus da Bíblia, o Deus de antes da criação do mundo, Ele é Pai. E se tem uma obra de Jesus na sua vida, é te tornar filho. E como filho de Deus, a imagem do seu filho Jesus, você multiplique descendentes, Elohim, descendentes para Ele. Cara, guarda isso, cara. Você não pode viver o evangelho tem que ter um up na tua forma de crer no evangelho, na tua forma de ver. Não venha, por favor, vá embora. Se você vem à igreja, se você busca Deus por causa de você, você está errado. Você está sendo de novo Adão, egoísta. Busque a Deus, sim, em primeiro lugar para ser filho. Mas busque a Deus porque o seu Deus é para ser o Deus dos seus filhos, dos seus netos. Como nós vemos hoje. Que coisa mais linda. Ver os nossos filhos já lá na África, nossos netos, já ministrando louvor. Ministério de dança. Já a terceira geração de um cara que aqui em Jaraguá não prestava. Não prestava. Da velha geração, se falar do nome de Giovanni, vai lembrar, cara, aquele cara era terrível. Vivia nos bailes com briga, vivia dando cavalo de pau na frente da matriz. Ali. Foi expulso do Colégio São Luís, do Abdão Batista, quase da escola evangélica lá, Jaraguá. Ei, irmão, eu mudei a minha história. Porque o meu Deus se tornou o Deus dos meus descendentes. Quantos querem isso, irmãos? O que Deus precisa? De um homem só, que tenha aliança com Ele. Que tenha Ele como seu Deus, seu Pai. Só, irmãos. Vamos lá, o perfil bíblico do Pai. Salmo 127 diz, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Isso aqui está falando Salmo 127 e Salmo 128. Ei, olha, não pode ser lido para mulher. Vou repetir. Salmo 127, 128, não pode ser lido para mulher. É um salmo para um homem. Claro, os dois. Então no versículo 3 e 4 diz, herança do Senhor são os filhos do homem, e o fruto do ventre, o presente. O que é herança, irmãos? Quantos de nós trabalhamos para deixar para os nossos filhos uma herança? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O ouro e a prata é do Senhor, sim ou não? O firmamento é do Senhor, mas tem uma coisa que Deus coloca na mão do homem para herdar do homem. O que é? Seus filhos. Meu Deus. Olha só. Mas homens de valor, filhos de valor, para Deus. Então os filhos são herança que um homem pode deixar aqui na terra. Hoje, se o Giovanni for para o túmulo, qual é o maior tesouro que eu deixo para Deus aqui na terra? Nossos filhos. Quantos estão entendendo, irmãos? A Bíblia não vai mudar. Por isso é que lá em Malaquias 4, versículos 5 e 6, os dois últimos versículos do Velho Testamento, Deus é enfático. Antes de Deus se calar de falar por 400 anos, antes de João Batista vir como prenúncio de Jesus, como já o profeta Elias, Jesus reconheceu nele, eu explico naquele meu livro, Conselhos para Marido, Pai e Avô, isso. João Batista veio como o profeta Elias para voltar o coração dos pais aos filhos. Olha, Jesus foi anunciado por João Batista que é o profeta Elias. Para quê? Jesus veio para voltar o coração dos pais aos filhos. O que Deus está fazendo agora, antes do grande e terrível dia do Senhor?
levantando o profeta Elias, e eu me levanto com toda a naturalidade como o profeta Elias, para voltar o coração dos pais. Não é pai e mãe, é do pai para os seus filhos, e dos filhos para os seus pais. Fizemos isso ontem à tarde, aqui. Voltamos o coração de vocês para os pais de vocês. Vocês liberaram perdão. Amém? Quantos foram curados ontem? Tiraram toda a raiz de amargura. Quantos agora vão conseguir viver em paz no seu casamento, viver em paz com todos e viver em santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque arrancaram a raiz de amargura. Como? Liberando perdão para o seu pai, para os seus pais. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então a maior herança que um homem pode ter na terra e deixar para Deus aqui na terra são os seus filhos. Como flechas na mão da guerreira. Hã? Mas hoje quem é a guerreira hoje? Quem é que está hoje um pouquinho mais preocupado com os filhos? É o pai ou é a mãe? Meu Deus, como está tudo ao contrário, irmãos. Mas aqui mudou. Esse final de semana mudou. Posso ouvir um amém? Tem homem aqui? Amém. Homens como Noé? É ou não é? Noé. Homens que vão fazer diferença com a sua geração no meio de uma geração pervertida. Homens que vão pegar os seus filhos como flechas. Tem alvo. Você lembra Provérbios 22:6? Ensina a criança segundo os objetivos, os alvos que você tem para ele. E ainda com o passar dos anos não se desviará dele. De quem é essa responsabilidade? De quem é essa responsabilidade? Queria ouvir com mais convicção dos homens. De quem é essa responsabilidade de ter um alvo para os seus filhos como flechas na sua mão? De quem? Minha! Aleluia! Porque quando o pai está pensando, do outro. Não, é minha! Se é que tem homem aqui como Noé, é sua. Estão entendendo, irmãos? Por isso que esse salmo, como o 128, não pode, vou ler no final, vocês me lembrem se eu esquecer. Salmo 120, vamos encerrar com 2 textos. Um deles é o Salmo 128. Assim são os filhos da mocidade. Começa já ministrar nos seus filhos, ter alvo para ele, como a Beth e eu tivemos. Leia, vocês vão ler nos nossos livros. Nós contamos no nosso livro o que nós fazíamos. A Beth talvez vai compartilhar isso depois, cada 2, 3 meses saímos só nós dois, num retiro, só nós dois. Passamos 1, 2, 3 dias juntos para rever a nossa família, rever o nosso casamento, rever os alvos para os nossos filhos, rever o temperamento deles, o que nós podíamos. Nós tínhamos alvos, queremos filhos. Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje da palavra. Mas já naquela época, na medida da graça, a gente já cria numa geração diferente. Aleluia. O alvo, qual é o alvo então que o pai tem que ter para os seus filhos, que deve ser o mesmo que ele tem para ele mesmo? Romanos 8, 17 e 18, tenho por certo que as leves e momentâneas aflições não são por comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os nossos filhos têm que ver em você, meu irmão. Ei, tem homem aqui? Alguns aqui na frente tem. Tem homem aqui? Ei, você vai ensinar para o seu filho que quando vier aflição, quando vier dificuldade, você não é um babaca, você não é um PM, um pau mandado. Não, você não é um calça frouxa, você é homem. Aí vem na aflição e os seus filhos vão ver que você é um filho de Deus que confia nesse pai. Que os seus filhos têm aonde se refletir. Conto com prática de vida também, irmãos. Como falei ontem, há 21 anos atrás eu fali, perdi tudo. Meu pai me desprezou, porque para o meu pai, Vitor Zimmermann, valia o dinheiro, não o filho. Como eu perdi todo o dinheiro, eu não tinha filho para ele. Perdi tudo. Mas os meus filhos viram um homem chorando, quebrantado, humilhado, que não perdeu a fé no seu Deus, que perdeu muito de peso. É por isso que eu sou tão elegante, tá? Mas não viram um pai se abalar na fé.
viram a imagem de Jesus quebrantado, humilhado, mas firme em Deus. Todos eles passaram, irmãos, sérias dificuldades. Em igrejas, irmãos, em Belém do Pará, o que nós passamos, ninguém imagina. Contamos um pouco também nos nossos livros sobre isso. Deus nos tirou aqui de Santa Catarina, nos levou para Belém do Pará com os 4 filhos adolescentes. Irmão, o que eu passei lá de humilhação. Primeiro, fiquei desempregado com 2 faculdades por quase 1 ano, 11 meses mais ou menos. Os nossos filhos tiveram que trabalhar para ter pão e água em casa. A nossa geladeira a gente abria, era um mar. Não é que tinha camarão, lagosta, não, só tinha água. E os filhos vendo ali o pai e a mãe chorando, mas crendo no Deus da Bíblia. Todos eles passaram por situações assim. Todos eles estão firmes na fé. Qual é o alvo que você tem para os seus filhos? Homem. Estão entendendo? Porque é na aflição que nós provamos que somos filhos de Deus. E esse vai se reproduzir em nossos filhos. E aí o Romanos 8, 28 e 29, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é citado em tudo quanto é lugar. As pessoas, aleluia, 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 entra naquela êxtase, epa, mas leia a continuação. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a imagem que você tem de Jesus? Ai, um homem só vitorioso, um homem aplaudido, holofotes, as televisões. É? Desprezado, humilhado, injustiçado. Ei, quantos querem ser parecidos com Jesus? Quer mesmo? Quer ser? Então Deus aproveita todas as coisas para te ser como Jesus. Aí se você vai lendo do 30, 31, 32 em diante, aí vem aqui, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Isso não se fala, irmãos. Se vive uma êxtase de fé. Completamente fora de uma realidade. Onde a igreja e o púlpito resolve tudo. Não é o Deus da Bíblia. Tu vai passar por aflição, se é filho. E ali você vai mostrar que é filho de fato. E isso você está ensinando para os seus filhos. Com a sua vida. Com o seu exemplo. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então o alvo qualquer, nossos filhos, como herança e filhos de Deus. A imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Quantos creem nisso, irmãos? É possível? A partir de mim, pode ter certeza. Se Deus pode fazer comigo, pode fazer com qualquer um. Mais encrenca que eu é difícil aqui dentro. Do que eu já fui. Vamos lá. O que o pai dá ao filho? A posição do pai em casa vai influenciar o filho como? O pai dá direção. Vocês já ouviram? Eu sei que aqui em Jaraguá não tem isso. Mas alguns lugares por aí tem. Tu vai na casa do irmão, tá? Ou de uma irmã, e aí tu vê os filhos. Tem uma intriga, tem uma contenda. Para quem eles vão? Para resolver o problema. Para quem? Para o pai ou para a mãe? Para a mãe. Por quê? O pai está ali, no lado. É como se não existisse. Quem é que dá a direção em casa? A orientação, o propósito, a vocação. Quem é que dá? Quem é que diz, não, aqui para, filho. Daqui para frente você não vai. Quantas vezes eu tive que dizer para os meus filhos, na adolescência especialmente o Rafael, né? Que, não, porque o pai não pode me obrigar. Eles ficam, né? Crescem no corpo, mas não na mente. Aí querem impor as coisas. Ah, eu quero ter namorado, todo mundo tem lá na escola, por que eu não posso ficar? Não vai ficar, filha. Porque se Jesus vem, você fica. Está ali naquele 2 DVDs lá, Jovens Santos para 2 casamentos, eu explico isso. Não, filha. Não, mas eu vim começar com namorada, com paixão. Ah, não, pai, mas agora eu estou apaixonado. Não, filha, não é tempo. Papai não vai deixar. Papai não vai aprovar. Mas o pai não pode. Papai não vai te obrigar porque Deus não me obriga. Só o que Deus estabeleceu aqui em casa não vai mudar.
Você tem duas opções, ficar em casa com os princípios de Deus ou sair de casa e viver a tua vida. Vocês ouviram N vezes, com amor, não com ira. N vezes. Está cheio de pai crente perdendo os filhos porque ele não quer perder o filho. Então deixa o filho viver no pecado debaixo da sua cobertura. Eu nunca admiti isso. Depois, antes deles casarem, e agora até depois de casarem, eles vêm confessando coisas que eles fizeram escondido. Não debaixo da minha direção, da minha cobertura. Nem da mãe. Quem é que dá direção em casa? Quem é que estabelece os princípios em casa? Quem é que ensina o filho? Qual é o propósito que tem para o seu filho? Ah, eu quero que o meu filho seja um grande profissional. Meus filhos nunca ouviram isso da minha boca nem da Beth. Eles sempre ouviram isso, vocês vão ser grandes homens e mulheres de Deus. Vocês vão estar envolvidos no ministério, servindo a Deus. Chegou na adolescência, parece que ia dar tudo errado. Mas essa firmeza do pai, com a auxiliadora Idânia, a mãe, estabelecendo os mesmos princípios quando eu não estava em casa. Onde é que estão os filhos hoje? Tudo servindo a Deus, fizeram faculdade depois de casar. Irmãos, é outro crime hoje botar filho na faculdade assim, sem preparo. Porque tem que ter uma faculdade, mesmo que lá na faculdade ele vai cair em prostituição, em droga. Porque é sim faculdade hoje. Mas tem que ter. Se eu não sei a firmeza dele na fé, eu não ponho, não botei. Quer dizer, o meu sabia, mas mesmo assim nunca forcei meus filhos. Eu dei direção. O Gil agora está fazendo em Toledo, já fez faculdade de teologia, já fez não sei, uma outra mestrado. Música ele não chegou a terminar lá em Belém. Aí depois ele recomeçou teologia, depois ele fez pós-graduação e não sei mais o que, com 3 filhos, 10, 9 e 8. 10 anos, 9 anos, 8 anos. E agora ele está fazendo lá em Toledo o mestrado em filosofia. Quando ele falou isso, me deu um frio na barriga. Falei com o filho, mas filosofia. Mas a gente sabe o filho que formou. Agora, essa semana, está falando com ele, como ele disse, pai, como Deus está usando ele lá dentro, porque a palavra está no coração dele. Então, por que teu filho adolescente tem que ir para uma faculdade se perder? Para pensar. Limites, já falamos sobre isso, disciplina, orientação, amor, firmeza e ternura, quem é que tem que dar isso? Mas hoje, quem é que tem mais responsabilidade sobre isso? São as mães. Misericórdia. Segurança, quem é que tem que dar um abraço no filho? Quem é que vê o filho meio triste, meio abalado, tem que chegar perto dele? Tudo quem tem feito são as mulheres, as mães. Mas quem é que tem que fazer isso se ele quer ser a imagem de Deus como pai? É o homem, irmão. Aquilo que a Beth falou, um negócio tão simples que qualquer um de vocês pode fazer, que o Espírito Santo me ajudou a fazer, mesmo sendo eu muito cavalo ainda, mas quando os filhos foram vindo, o cavalo já estava perdendo a sua natureza e a sua crina, né? Os filhos ajudaram a perder muito a crina e a natureza de cavalo, de chegar em casa, buzinar, sair do carro e rolar no chão com ele, dar pontapé atrás, lutava com ele, caía, derrubava um, derrubava 2 juntos, 3, até os 13, 14 anos, depois ele me pegava e buf, né? Me derrubava. Aquele contato físico, aquele amor expressado na prática, e ficava ali uns 15, 20 minutos, irmãos. Quanto isso valeu para a formação deles? Quem é que tem que dar isso? Agora o pai que entra em casa parece uma múmia. Oi, pai! Oi, filho. Cara, que Deus é esse que ele está manifestando? Que Deus é esse? O pai presente e pai ausente, já falamos um pouco sobre isso. O pai representa a imagem de Deus, você lembra? Bem claro em Hebreus 12. Então o pai presente e o pai ausente. O pai que, olha irmão, a maioria hoje está voltado com o coração para a riqueza. Quer trabalhar muito para dar o melhor tablet para o seu filho entrar na internet. E mergulhar na pornografia, mergulhar em jogos. Um pastor aqui de Jaraguá me ligou desesperado ano passado, que o filho dele estava viciado em jogos online. Ele já tinha me falado da distância entre ele e o filho. De cara, tu tem que parar tudo. Para o teu trabalho, para o teu ministério, para tudo. Sai com o teu filho, tira um tempo com ele, lê meu livro. Aquele Conselhos para Marido, Pai e Avô. Não sei se eu dei, se ele comprou, né?
Bom, enfim, ele tinha o livro. Aí eu liguei, mas tu já leu meu livro? Não. Meu Deus, então o que tu quer? Perder o filho mesmo? Estávamos lá em Recife, ministrando. Aí eu disse, cara, olha, então faz o seguinte, pega o teu filho, vai tirar uns 2, 3 dias na minha casa lá em Pissarras. Pega a chave lá na casa da minha mãe, vai lá, tira os 3, 4 dias com ele. Já tinha desistido da escola, não comia mais nem nada, tinha viciado em jogos online. O que é um pai ausente? Um pai que é preocupado com a profissão, que é preocupado com o ministério, perde os filhos, adianta? Meu Deus. Pai ausente, é isso. Então, os seus filhos não precisam de presente, eles precisam do pai presente. O maior presente para os seus filhos é a presença do pai. O amor é a justa medida entre afeição, abraços, carinho e de limites. A justa medida entre firmeza e... Eu sou duro. Com meus filhos eu sempre fui muito duro, mas fui extremamente terno. Como, por exemplo, esse de brincar todo dia. Quando eu chegava em casa, me rolava no chão com eles. Isso me dava autoridade para ser duro depois. Mas vamos explicar isso. Que produzem segurança. E nossos filhos desenvolvem desde pequeno e cada vez mais o quê? Essa posição do pai. Na justa medida entre afeição e limites, firmeza e ternura. Desde pequenininho eles aprendem a ter disciplina. Eles se preparam para vencer os seus impulsos egoístas e pecaminosos. Você lembra como nós começamos lendo Hebreus 12:4? E eles também têm impulso contra o pecado, irmãos. Não sei se os filhos de vocês têm, mas os meus tiveram. Desde pequenininho, se tu dá muito colo para ele, você vai botar no berço, o que ele faz? Chora, berra, esperneia. E tu põe no colo, ele quieta. E já está dizendo que quem manda em casa é quem? Já é hora do pai tirar a fralda e... Aquela coisinha branca, linda. Fica aqueles 2, 3 vergõezinhos. Depois tu bota no berço, fica uma beleza. O Rafael apanhou uma vez, 7 vezes em seguida. Aqui em Blumenau, no Baden, onde eu morava. 7 vezes em seguida. Não tinha 2 anos de idade. Ele aprendeu a sair do berço. Em casa não tem hora de dormir, é dormir. Seja num colchãozinho, seja no berço, não vai sair. Quem é que tem que dar esses limites? Pai, mas ele também tem que ser um pai carinhoso, terno. Aí, saiu chegou, estava na sala, daqui a pouco eu olhei na porta do quarto dele, aquele alemão, coisa branca. Digo, filho, peguei pela mão, botei no berço, fiz carinho, não saia. Sentei na sala, mal deu tempo para sentar, quem é que estava na porta? Rafael. Ensina, repreende, corrige. Levei lá para a sala do sacrifício. Tinha uma saletinha atrás de casa. Filho, tira a roupa, tira a cuequinha. Deita aqui, deitou. Eu 2, 3 varadas. Pergunta se ele chorou. Aí eu fiquei desmontado. O que eu faço? Só ouvi aquela voz interior. Ou você vence, ou ele vence. Eu não tinha ninguém para telefonar, para pedir ajuda, nem nada. Levei ele para o berço, fui para a sala ou cozinha, quando eu vejo na porta, quem é que estava? Aquele ponto branco. Parecia aquele boneco de neve. Foi para a vara a segunda vez. Terceira vez começou a sangrar a bundinha dele. A mãe chorava, eu chorava, ele não chorava. Ele encarava depois da varada. E vinha aquela voz interior do pai. Ou você vence, ou ele vence a luta contra o pecado. E aí foi, na 7ª vez, em seguida, ele chorou. Aí abraçou. Com 12 anos ele enfrentou a Beth. A Beth disse, não, mamãe não vai mudar, o pai não está em casa, mas não vai mudar. Então eu vou embora de casa. Filho, você que sabe. Morávamos na Velha, lá em Blumenau. Pegou a mochilinha dele, desceu, 3 andares. A Beth olhou pela janela, lá foi aquele pirralho. Fez a curva lá na Velha. E foi embora. Beth foi pro joelho chorar. Mas não ceder. É a luta contra o pecado nele. Queria impor. Daqui a pouco bateu na porta. Ela abre aquele negocinho branco. Eu voltei por causa do meu pai. Para não dar o braço a torcer. Vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou passar um clipe dele lá na África. Aí a Beth foi pro quarto, orou com ele, falou quanto a gente ama ele, mas não vai, está cedendo os impulsos. Orientação, o pai dá orientação. Quer dizer, o
pai desenvolve com essa atitude de amor e ternura, de afeição e limites, tá? Os filhos são crianças que vão ter orientação, eles conhecem e crescem em buscar a sua própria identidade e futuro em Deus como pai. Tem que ser de pequeno, ensina a criança. Eles vão tendo a sua orientação. Se não tem isso em casa, vão se criar de tudo, como a maioria hoje, de tudo tem jeito. E segurança moral. Eles procuram desde pequenininho a sua própria identidade e santidade cristã. Chega na adolescência, não precisa estar tão insistente, quer dizer, impulso eles têm. Né? Não precisa estar tão insistente para não namorar, nem ficar, nem nada. Porque ele já vem de criança aprendendo um padrão moral que foi colocado pelo pai com os limites e carinho. Ok? O equilíbrio entre afeto e disciplina, é isso que estamos tratando. Na dose certa, cura. Mas na dose errada, claro, dá muito afeto, muito carinho, mas não dá disciplina, desvia a criança. Ou é só duro, já vamos explicar isso. Só duro, só dá ordem, mas não dá carinho, mata também. Então, afeto sem limites gera libertinagem, rebeldia e vergonha. Por isso que a Bíblia diz, o pai que ama, corrige. Assim como Deus me ama, corrige. Tá? Disciplina sem afeição é legalismo. E distancia os filhos. E gera revolta. Fala, querida. No final, nós vamos dar um tempo, se Deus permitir, para perguntas. Isso aí é uma das coisas que foi muito bem falada. Que hoje as crianças já são treinadas na escola, que se o pai ou a mãe repreenderem ou quiserem impor alguma coisa, pior ainda, se disciplinarem com vara, é para falar no meu site, no nosso site M Família Real, tem alguns clipes sobre isso. Já tem até associação de pais restituindo a autoridade dos pais que foram perdidas pelas autoridades. O governo do PT está isso, para tirar as crianças cada vez mais cedo e imprimir o socialismo, a imoralidade, o homossexualismo nos seus filhos. Tá? Vão trabalhar os dois e entregam para a escola que vocês estão fazendo o que o diabo quer, não o que Deus quer. Tá? E aí, o que eu aconselho hoje? Entende? Pega o seu filho, quando ele enfrentar, o pai não pode me bater, o pai não pode me disciplinar, o pai não pode me obrigar. Senão eu vou falar para o professor. Se hoje eu tivesse filho na atual circunstância, eu pegaria meu filho, onde é que é a Casa Lar, procura na internet, leva o seu filho para dar uma voltinha na Casa Lar, né? Onde ficam os órfãos, os que são tirados dos pais. Leva lá, dá uma voltinha, faz entrevista com um, com o outro. Por que tu está aqui? Ah, meu pai morreu. Ah, meu pai é drogado. Ah, meu pai é isso. Dá uma voltinha com ele lá. Depois chega em casa, filho, tu quer ir para lá? O papai te leva já. Mas eu vou te disciplinar. Não. Pronto, reverte o negócio. Tratamento de choque. Aham. Aham. Aleluia. Estados Unidos leva os filhos para dentro da prisão, e aí dá um tratamento de choque. Lá eu já dou em casa. É? Bom. Passa essas coisas para mim, tá? Eu gosto de estar atualizado nessas coisas, tá, minha irmã? A casa é uma construção de cimento e tijolos, amém? Todos nós nos preocupamos com essa. Mas lar é uma construção de valores e princípios. Palavra do Cote, aqui de Curitiba, do Jocum Almirante. Cara, é muito forte isso. A Beth vai... Afeição é expressada em atitudes e palavras de afeto, de carinho, de expressões práticas de amor. E essa afeição manifestada, que nós compartilhamos, que nós vivemos com essa noite da família, brincando com os filhos, está tudo aqui nesses livros nossos, tudo. Tá? Produz o quê? Os filhos vão ser crianças que têm compaixão pelos
filhos, nós mesmos pelos nossos filhos, e os filhos pelos pais e por todos. Quando os filhos recebem muito carinho dos pais, eles têm uma compaixão, uma ligação forte, irmãos. Vocês, a maioria de vocês não tiveram isso, e sabe a ferida da alma que foi, mas já foi perdoado e curado ontem. Amém? Mas não vão fazer isso com nossos filhos. Eles precisam de afeição. Isso vai desenvolver neles compaixão. Nós por eles e eles por nós. E por todos. Vai desenvolver dentro de casa solidariedade e companheirismo com os pais e com os outros. Irmãos, é a coisa mais linda que nós vivemos hoje. Os nossos filhos, quando têm alguma dificuldade, algum problema, algum tropeço, eles ligam para nós. Como conselheiros, como amigos de fato. Compartilhem conosco as suas dificuldades. Fortalecimento emocional, aprendendo a amar e ser amado. Criança que não recebe afeto, carinho, aperto, aquilo que a Beth falou hoje, passou desapercebido talvez pela maioria. Criança desse tamanhinho, depois do banho, pai, deita pelado. Não por causa da mãe, por causa da criança. Pega a criança pelada e bota no peito do pai. Mesmo que daqui a pouco corra aquela aguinha quente por aqui assim, ó. Não sei para que lado vai, se vai para o meu já vem para cá hoje, antigamente ia para lá. Entende? Que gostoso sentir o mijo do filho na gente. Pior quando vem um abacate junto, né? Creme de abacate. Mas a criança precisa sentir esse toque do corpo do pai, porque da mãe ele ficou 9 meses lá dentro. Depois a mãe vai trabalhar fora e deixa o filho com outro. Crime. O equilíbrio entre amor e afeição, disciplina com limites, produzirá respeito e maturidade desde pequeno, irmãos. Convivência sadia desde pequeno. E um respeito dentro do lar desde pequenos. Se não tem, teu lar, que era para ser um pedacinho do céu, se torna um pedacinho do inferno. Ninguém aguenta ir para casa, porque as crianças pintam e bordam, e aí não se quer ter filho. O problema está nos filhos ou nos pais? Principalmente nos pais. Tem homens aqui ainda? De que depende a tua família? Depende de quem? De mim. Glória a Deus, queridos. Que bom, querido. Amor sem disciplina e limites gera libertinagem, já vimos, rebeldia e vergonha. Agora, olha, disciplinas e cobranças sem amor, legalismo e distancia o filho. Reforçando Hebreus 12, 5 a 10. O pai representa autoridade, diferente de autoritarismo. Não é o pai cavalo, o pai grosso. Por isso que a gente está botando isso tudo no equilíbrio pelo meu próprio testemunho. A minha tendência era ser autoritário. Mas fui aprendendo a exercer uma autoridade, porque a autoridade vem de uma doação primeiro. Se eu me dou aos meus filhos, eu tenho autoridade para exigir deles depois. Quem constrói ou destrói a proteção moral, sexual e espiritual dos filhos é o... Irmãos, vocês sabem por que tem tanto homossexualismo hoje? Estão tentando dizer que isso já vem no gene. Não existe isso cientificamente. A pessoa já vem geneticamente para ser outro sexo. Não existe isso. Criado sem pai, literalmente. A falta da imagem do pai líder, do pai protetor, do pai afetivo, gera uma desestruturação, como diz lá, moral, sexual e espiritual dos filhos. A mãe machona, a mãe general em casa, gera filhos homossexuais. Especialmente hoje, né? Especialmente se assiste novelas da Globo, né? Se assiste essas novelas, não tem aí, aquele ambiente está sendo gerado. Ah, mas eu não concordo, mas assiste, o que é isso? Filhos criados por avós, que a avó não tem mais autoridade para... Isso quando não tem abuso sexual. Então, cuidado, irmãos. Enquanto o pai inspira liderança, a mãe é administração e gerenciamento do lar. Vem falar com autoridade agora, meu amor. Vamos dar um intervalozinho? Tá, vamos dar um intervalozinho então. Tá, não vamos procurar não dispersar muito. Daqui a pouco nós voltamos, a Beth vai compartilhar a parte da mãe. Ufa, até que enfim, né? Vamos falar um pouco da mulher, só o marido aí, só o homem, cara. Ufa.
Você quer que eu ajude lá? Ou tu quer controlar daqui? Glória a Deus. Um bom dia a todos. Paizinho amado, eu quero colocar, Senhor, esse segundo período nas tuas mãos. Senhor, eu sei que no abrir da minha boca, tu vais falar por mim. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada irmão aqui, cada casal, cada vida que veio até aqui, que deixou seus afazeres, que deixou seu descanso de um domingo de manhã para buscar a melhor parte. Senhor, nós queremos aprender contigo, que és um Pai amoroso, firme e que nos ama, apesar do que somos. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de começar, eu gostaria de desde já repreender o inimigo, o acusador dos santos, porque talvez muitos aqui vão estar assim, meu Deus, eu não fiz nada disso, e agora? Né? Eu não brinquei com meus filhos, eu não conhecia, né, a palavra. Muitos aqui vieram para Jesus e os filhos já estavam grandes. Mas eu quero dizer, né, quero animar esses irmãos e dizer que o nosso Deus é o Deus da nova chance. Amém? O Senhor vai te capacitar a fazer aquilo que tiver nas tuas mãos para fazer daqui para frente, agora você conhecendo. E eu sei também que tem muitas irmãs que são guerreiras, que estão sozinhas, criando seus filhos, sendo pai e mãe, né? E aí eu quero dizer também que o Senhor é contigo, tá? Nesse momento você está sendo pai e mãe, você é uma guerreira. Agora é importante que seus filhos tenham referencial masculino, seja um avô, tio, o pastor, né? Os irmãos da igreja. Eu vejo assim o cuidado que também a igreja deve ter com os filhos que não têm pais presentes, tá? Às vezes convidar para vir na sua casa, porque eles precisam de um referencial masculino, tá? As mães que estão criando os filhos sós. Então é muito importante isso, mas que você não ache que e agora o que vai ser? Não, o Senhor é contigo, Ele vai te capacitar a fazer os dois papéis e você busca essa referência para o seu filho, tá? No pai, no tio, e vai dar certo, vai dar tudo certo, amém? Então, nós vimos o perfil do pai, agora nós vamos ver o perfil da mãe, né? Ali diz, ó, enquanto o pai inspira liderança, a mãe, administração e gerenciamento do lar. A mulher é responsável pelo seu lar, ela é a rainha do lar, né? Então, ela vai gerenciar. O marido dá a direção, o governo, ela gerencia, administra, faz do seu lar um pedacinho do céu, cuida do ambiente, né? De tornar aquele lar um lugar gostoso, confortável para o marido e para os filhos. Então, vamos ver. A mãe comunica submissão, nós já vimos, né, o que é submissão, não é o que o mundo prega aí, que submissão é ser capaz do homem, não. Submissão é estar debaixo da missão do marido. O marido é o governo, a mulher, gerente, ajudadora idônea, está também ao lado do marido. Sossego, segurança, paz e apoio, tá? Ela é responsável por isso, de promover essa segurança, essa paz, harmonia no lar. O Salmo 131, 2 diz: fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. O Giovanni já citou isso aí, né? Imagina que Davi ali está comparando Deus como uma mãe, né? Que dá o peito. A criança, quando mama, o que ela faz? Ela descansa, ela dorme, ela relaxa, né? Ela
perde as suas forças, porque ela sabe que ali ela está tranquila, está sossegada, está quietada aos braços da sua mãe. Assim é o nosso Deus para comigo, né? Então, ele compara Deus como uma criança quando acaba de mamar, né? Quieta nos braços da mãe. A função da mãe é nutrir física e emocionalmente com atenção, cuidado, solidariedade, amor, que são próprios e inerentes de nós mulheres cristãs. Então, a mãe, ela não só nutre fisicamente o filho, como emocionalmente. Ela desenvolve o lado emocional do filho. O pai, enquanto pai, forma o caráter do filho, a mãe, as emoções, o lado emocional, tá? Então, ela nutre fisicamente, comida, pode ver, né? O pai não se preocupa de, será que está na hora do meu filho comer? Será que é a hora da papinha? É a hora disso, é a hora daquilo? Não, quem faz isso é a mulher, porque é próprio dela, né? Nutrir fisicamente e emocionalmente, com atenção, cuidado, solidariedade, amor, que são próprios de nós, mulheres cristãs. Amém? E outra coisa, a sua função também é consolar com palavras e gestos que confortam, animam e dão força no lar. É verdade. Vocês podem ver, a criança, quando ela se machuca, qual é a primeira palavra que ela diz? Mãe, né? E ela corre para os braços da mãe. E a mãe sopra, dá um beijinho, pronto, passou. Ela está confortada, né? Então, esse é o papel da mãe, é confortar. O filho está com um problema, a gente tem aquela intuição. A mãe já sabe quando o filho está bem ou não, vai lá, conforta, anima. É ela que dá essa força emocional no lar. Outra coisa, ela confia, pois à mulher é dado maior graça e sensibilidade para acreditar, para dar credibilidade a nós mesmas e aos que nos rodeiam, como no lar, pelas nossas palavras e atitudes de fé ao nosso Deus. É verdade, a mãe sempre confia no filho. Ela sempre dá credibilidade. Pode ser um bandido. Ela sempre acha que ele vai mudar. Ela dá essa credibilidade. Por isso que nos presídios, as maiores filas são das mães. Né? As maiores filas para visitar os presidiários são das mães. Porque pode ser o pior bandido. Ela sempre dá uma credibilidade que aquele filho vai mudar, né? Um dia eu vi um documentário sobre meninos falcões, não sei se vocês viram, da Rede Globo, passou, né? Sobre aqueles meninos do tráfico, lá nos morros do Rio de Janeiro, e fizeram várias pesquisas, e quando falavam no pai, eles não queriam nem falar no pai. Muitos nem sabiam quem era o pai, né? Talvez por isso estavam ali. Mas, quando falavam da mãe, eles mudavam o semblante. Não, minha mãe não. Minha mãe sempre acredita em mim. Eles diziam, né? Então, até aqueles bandidos assim. E o seu pai? Não, ele nunca lembrou do meu aniversário, nunca fez isso, nunca fez aquilo. Mas a mãe, eles tinham como um carinho. Porque a mãe tem esse dom de confiar. A mãe presente facilita ou dificulta o relacionamento dos filhos com o Espírito Santo. Por quê? Enquanto que o pai representa a paternidade de Deus, a mãe representa o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que nos consola, né? O Espírito Santo não é o consolador? E a mulher também. Então, quando a mulher está dentro do seu papel, do seu perfil que agrada a Deus, ela facilita o filho a ter comunhão com o Espírito Santo. Porque a mãe facilita, ela é um elo, né? A mãe estabelece vínculos e relacionamentos mais profundos. É ela que liga o pai aos filhos ou distancia, né? Ela faz do marido um vilão ou um herói. Né? Ela que estabelece esse vínculo. Olha a importância.
Aquela mulher que fala mal do marido na frente dos filhos, ela estraga, ela quebra o vínculo de autoridade do pai diante dos filhos, né? Por outro lado, aquela mulher que protege o seu marido, né? Que não discute na frente dos filhos, ela estabelece vínculos profundos. Amém? Ela é o elo que liga ou distancia o pai e os filhos. Ela é edificadora do lar, pois também tem mais facilidade de sofrer, perdoar, consolar, etc. Né? A mulher sábia edifica a sua casa, né? Mas a tola com as próprias mãos a derruba. Então, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Né? Ela tem mais facilidade de sofrer, né? A mulher ela já é preparada para sentir dor, mas ela não é preparada para sentir pressão. O homem é preparado para sentir pressão, a mulher não, mas ela é mais forte para a dor, né? E perdoar, consolar, isso é inerente dela, né? Sua presença mansa e dócil desenvolve a cura e a saúde emocional dos filhos e do marido. Lembra lá 1 Pedro 3, né? Que diz um espírito manso, que a mulher de Deus ela deve ter um espírito manso e tranquilo e dócil, né? Que é precioso diante de Deus. Quando essa mulher ela não é aquela mulher rixosa, gritona, que vive reclamona, mas ela tem um espírito dócil e manso, ela produz uma saúde emocional para o marido e para os filhos. Todo mundo gosta de estar nessa casa, onde tem essa mulher. A mãe ausente ou ferida, tá? Quando a mãe é ausente, ela pode até ser de corpo presente, mas não é uma mãe participativa na vida dos filhos, ou ferida, às vezes machucada pelo marido, né? Ela causa problemas crônicos e bloqueios de relacionamento com o marido, pois pais e sogros dela, né? É verdade. Uma mulher, por exemplo, às vezes tem um marido muito castrador, né? Que não deixa a mulher fazer as coisas, ter iniciativa. É aquela mulher que sempre tem que dizer, é vaquinha de presépio, sempre tem que dizer amém, amém, amém. Ela tem problemas crônicos, bloqueios, porque ela é muito castrada, então os filhos também vão ter dificuldade. E ela também vai ter dificuldade no relacionamento, em relacionamentos. Né? Às vezes é uma mulher muito tímida, muito acuada, por causa desse problema. Ela gera um ambiente de amargura, de incredulidade e desânimo. É verdade isso. Leva os filhos a uma frustração, insegurança e prisão emocional. Isso é verdade. Às vezes, vocês podem ver, né? Às vezes o pai é um alcoólatra, é uma pessoa totalmente desregrada, mas a mãe é firme, é uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela consegue levar os filhos, tá? Agora, quando é o contrário, o marido é bem centrado e tudo, mas a mulher ela é desequilibrada emocionalmente, ela causa isso, uma frustração, uma insegurança, uma prisão emocional nos filhos. Ela consegue desequilibrar toda a casa e os filhos também são desequilibrados emocionalmente. Eu conheci casos assim. Os filhos todos tinham problemas emocionais, porque a mãe era uma esquizofrênica, tinha problemas emocionais e toda a família sofria com isso, né? Um lar onde a mulher é amargurada, iracunda, rixosa, com licença, vou botar o óculos. Briguenta, reclamadeira, descontente, é um verdadeiro pedacinho do inferno. Pensa bem, gente. Uma mulher gritona, rixosa, descontente. Não há quem aguente, né, em casa. Agora nós vamos ver alguns versículos. Lá, Provérbio 21 afirma: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa
e iracunda. Isso é verdade, né? Iracunda é a pessoa brava, briguenta, dado a ira, né? Iracunda. É irada, aquela pessoa. É, pessoa brava, né? Tamara é uma parada. Provérbio 27:15 confirma. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Conter seria conter o... Contê-la seria conter o vento, seria pegar óleo com as mãos. Pensa bem, gente, quem já foi dormir e viu um chuveiro ou uma torneira pingando, né? Pim, pim. Nós estamos passando essa experiência lá em casa. Nós estamos no primeiro andar e pinga o ar-condicionado dos outros apartamentos bem na coifa da nossa... do telhado ali, né? Então a gente fica pim, pim, pim a noite inteira. Olha, gente, é terrível. Vocês sabem que isso é instrumento de tortura em alguns países? Eles colocam o cara numa solitária com uma torneira pingando. O cara vai à loucura. Noite e dia escutando aquele... E assim é uma mulher rixosa, iracunda, né? Assim, a pessoa não aguenta, o homem tem que ficar fora de casa mesmo, porque não aguenta essa mulher, né? É como conter o vento. Quem pode conter o vento? Quem pode segurar o óleo com as mãos? Ele vai escorrer pelos dedos, não dá, né? Assim é uma mulher rixosa. Ao contrário, a mulher sábia edifica a casa. Provérbio 24 diz... com a sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Que tremendo isso, né? Sabedoria se edifica, e com inteligência ela se firma. 14:1, Provérbios. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. É verdade, às vezes aquela mulher, né? Ah, não dá mais certo, eu vou me separar, porque não sei o quê. Em vez de lutar pelo seu casamento, de lembrar dos seus filhos, você não está sendo sábia, né? E sabendo que Deus, às vezes, está permitindo a situação para amadurecimento, para crescimento da família. Então, uma mulher sábia, ela edifica, né? E a inteligente, ela firma a sua casa. Amém? Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Que tremendo isso aí. A mulher mais mulher deve expor seus sentimentos e necessidade. Tá? Uma das coisas que nós somos sábias, que nós podemos ser sábias, é na maneira de falar. A mulher que tem sabedoria de falar, gente, ela consegue harmonia na casa, ela consegue influenciar seu marido com amor, não com imposição, ela consegue levar seus filhos. Ela deve falar, mas quando? Na hora certa. Eu digo que é uma regrinha de 3, tá? Se a gente aprender isso, gente, nós vamos evitar muitos conflitos em casa. Nós devemos falar, tá? Na hora certa, quando há tranquilidade, momento certo para a comunicação, nunca na hora de uma discussão, de um estresse, tá? Nunca. Então, nem sempre é hora de falar. O marido está chegando de um trânsito, do estresse de um trabalho, levou uma bronca do chefe, está com fome. É hora de falar alguma coisa? Não, não é hora, né? E quantas vezes o marido coloca o pé na porta, a mulher já vem com uma caçamba de problema e despeja sobre ele. Não, porque a criança veio com boletim, com nota alta, porque isso... Alta não, baixa, né? A nota baixa, porque ele jogou uma pedra na janela do vizinho, porque isso, porque aquilo, e o marido está com a cabeça... Não é hora de falar, tá? E de maneira certa. Como maneira certa? Sem cobrar do outro ou agredir do outro. E, é claro, com voz baixa e mansa. Então, amados, nós temos que cuidar da maneira como a gente fala. Nunca como uma acusação,
né? A Bíblia diz que há línguas que têm como pontas de faca, de espada na língua. Aquela mulher que está sempre querendo ferir o seu cônjuge, sempre acusando. Mas você nunca faz isso, né? A palavra nunca. Nesse nosso livro aqui, Comunicação, a gente fala o que não se deve falar na comunicação e o que se deve falar. É tremendo. Tem vários pontos que a gente nunca deve falar nunca, né? Não se deve falar na comunicação, que provoca ira, né? Então, sem cobrança. Por exemplo, eu chego para o meu marido e digo assim: você nunca me leva para passear no shopping, né? Eu estou fazendo uma cobrança. E o marido já está com 2 revólveres na caixeira para se defender. Como nunca? Semana passada nós não fomos lá não sei aonde, tal, ele já vai se defender. Mas se ela vem com uma voz mansa e tranquila e diz assim: querido, que tal? Amanhã é sábado, que tal nós deixarmos as crianças com a vovó e sairmos para namorar um pouco, dar uma voltinha no shopping? Não é diferente? Eu estou fazendo a mesma comunicação, só que de uma maneira correta, de uma maneira mansa, sem cobrança. Amém? Com certeza esse pedido não vai ser negado. E tem muitas vezes, né? Que o marido vai dar até o cartão de crédito para a mulher, né? De tão feliz que ele está. Amém, irmãs? Vamos cuidar, então, de falar. Nós não podemos ser vaquinha de presépio, dizer tudo amém, né? Tudo sim, concordar com tudo. Não, a nossa opinião é importante. Deus nos fez mulheres com características diferentes do marido. Nós temos uma ministração, a diferença do homem e da mulher, como se complementam, como é importante eu falar, dar a minha opinião, só que na hora certa e da maneira certa. Amém? Então, vamos falar assim. Falar na hora certa e da maneira certa. Amém? Vamos colocar mel na boca. Alguns textos de sabedoria, né? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Gente, o marido que mais precisa... o que ele mais precisa de nós como esposa é de respeito, tá? Nunca expor o nosso marido na frente dos outros, expor os erros dele diante das pessoas, isso fere a masculinidade dele, tá? Mas tratar com respeito, com amor, como Sara, né, que chamava Abraão de Senhor. Tamanho era o respeito que ela tinha pelo esse marido. Né? E o marido também trate a esposa com amor, né? Que o que mais nós precisamos é de amor. Né? Não tente entender a sua mulher, simplesmente ame. Amém, maridos? Não tente entender, vocês não vão entender. Né? Por que a mulher precisa de tanto sapato? Parece uma centopeia. Não tente entender, ame. Né? Provérbios 12, 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Está vendo? Então, uma palavra dita a seu tempo, quão boa é, diz Provérbios, né? São como maçãs em salvas de prata. É uma preciosidade, é algo lindo, é algo precioso. Uma palavra dita ao seu tempo, né? A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. Está lá em Tiago 3, 8 a 10. Cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ele amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Né? Então, nós temos que vigiar. Que a palavra diz que a nossa língua é um veneno mortal. Da mesma maneira que nós glorificamos a Deus, muitas vezes nós amaldiçoamos nosso marido, as pessoas, os irmãos, né? Então, nós temos que vigiar, né? Varão perfeito é aquele que sabe dominar a sua língua.
né? Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse versículo é tremendo, né? Primeiro, ele vai converter o nosso coração de pais aos nossos filhos. E automaticamente os filhos se converterão aos pais, né? Antes que eu venha, eu quem? Quem que está falando ali? Jesus está dizendo, antes que eu venha e fira essa terra com maldição. E é isso que a gente já está vendo por aqui, né? Filhos de perdição, de maldição, doenças, né? Sexualmente transmitível, AIDS, são maldições na terra. Para você refletir e renovar seu valor. Você já pensou na importância do seu papel no lar? Mulher, você já pensou que você é a gerente, a administradora, a rainha do seu lar? Que você deve ser fazer do seu lar um pedacinho do céu, um lugar onde seu marido tem prazer de chegar, onde ele se sinta esperado, onde seu filho prefere chegar em casa, comer a comidinha da mamãe, do que andar perambulando aí pela rua em más companhias. Isso é muito importante. Se todas nós soubéssemos a importância que é a comida é uma cola familiar. A comida nos reúne em volta da mesa, traz a presença de Jesus, a mesa traz fortalecimento não só físico, como emocional, puxa os filhos para casa. Então, é muito importante. O que você tem feito de modo prático para fazer toda a diferença como mulher, que não é comum, mas que é uma mulher, mais mulher, que faz do seu lar um pedacinho do céu? O que você tem promovido dentro do seu lar para fazer do seu lar esse pedacinho do céu? Isso é para refletir. Aqui fala as 7 necessidades básicas da criança, que nós já vimos ontem, né? Só vou repetir. Em primeiro lugar, amor, né? Afeto, carinho, né? Dedicação, aceitação. A criança precisa sentir que ela é aceita, que ela é amada. Elogios, ela precisa de elogios sinceros. Limites, né? Saber até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Disciplina e segurança. Então, essas são as 7 necessidades básicas de uma criança. Agora, nós vamos ver dica para os pais de adolescentes. Quem aqui tem filhos pequenos? Pequenos. Tá. Quem tem filhos adolescentes? Olha, bastante. E quem tem filhos jovens? Filhos casados. Glória a Deus. Então, nós vamos ver agora, o Giovanni vai falar sobre filhos adolescentes. Aleluia. Vamos dar algumas dicas, são todos assuntos que têm que ser mais amplos, mas já vamos começar a dar uma base. Quantos têm dificuldade com os filhos adolescentes? Tem ou tiveram? Meu Deus. Perdi a natureza de cavalo e as crinas. Os nossos 4 filhos ficaram adolescentes ao mesmo tempo. Os 4 ficaram adolescentes ao mesmo tempo. Porque os 2 mais velhos são rapazes e as 2 mais novas moças. Em 5 anos foram os 4. Então, quando o nosso mais velho tinha 15 anos, o rapaz, o outro tinha 14, a menina tinha 12 e a outra tinha 10, ou 11, sempre assim pertinho. Então, foi um estágio para nós. Então, a experiência. Estão bem nessa, né? Vocês são... Então, para nós como pais de adolescentes, entender que o filho está passando por uma fase de transição. De uma infância para a idade adulta. Ela varia de 5 a 7 anos. Ei, uma boa notícia. Seu filho não vai ser sempre adolescente, tá? Tá? Diga comigo, é uma fase. Diga assim, é uma fase. Diga, se eu não cuidar, essa fase
se transforma em fezes. Claro, você pode acabar com o filho se nessa fase você não souber tratar com ele como adolescente. Ele vai tomar rumos que vão desgraçar a vida dele. Quando eu ministro para adolescentes, eu gosto muito de ministrar para adolescentes e jovens. Eu brinco com eles: olha, você está passando uma fase. As suas decisões nessa fase podem transformar a sua vida numa fezes. Eles riem que se acabam, mas aprendem. Tá? Segunda dica: nesta fase há uma falta de identidade. Ora eles são tratados e se comportam como crianças, e ora eles são cobrados, ou eles querem ser tratados como adultos, não é? Às vezes eles querem ser, vamos ver, como a Beth falou, às vezes eles querem que lembre deles do dia das crianças. Mas quando você dá uma ordem, alguma coisa, mas pai, eu já cresci. Alguns até mostram, tem até penugem aqui, ó. Há um turbilhão, isso é muito importante, há um turbilhão de hormônios explodindo dentro deles e se reflete no rosto. É o conhecido efeito choquito, proveniente das espinhas. Isso afeta a sua autoestima, às vezes recebem bullying por isso. Ei, teu rosto parece o mapa da lua. E começa um monte de apelido e tal coisa. Autoestima. Guarda bem isso, irmãos. Vamos abordar mais isso. Olha só. O seu corpo passa por transformações. Fica desengonçado. Há mudança na voz, especialmente nos rapazes. A boca metálica, né? Ele já quer ajeitar o dente. Até a criança ele aceitava, mas daqui a pouco o adolescente, ele não quer mais ter aquele dentinho de coelho, né? Conflitos com a cor, né? O que é preto tem complexo porque é preto, o que é marrom porque é marrom, o branco porque é branco. Eles não se aceitam como são. Com o jeito do cabelo, se é cabelo liso, quer que encrespe. Se é crespo, quer que alise. Tem algumas irmãs que continuam na adolescência, né? Tudo isso também mexe com a autoestima deles. Sublinhe essa palavra, autoestima. É o grande problema do adolescente, é a autoestima, a autoaceitação. Recebe um bombardeio de imagens impostas pela mídia de corpos perfeitos, esbeltos, musculatura definida, né? Rosto maravilhoso. Mal sabe que aquilo ali tem tanto creme, tanta coisa, né? Se tirar aquilo ali, né? Rostos maravilhosos que influenciam mais fortemente na sua autoestima já baixa. Está dando para entender? Então, nós como pais temos que entender. Ele olha no espelho, vê ele, e lembra das imagens que ele vê na televisão, nas revistas, as coisas, ele se sente um bagaço. Aquela cana que já foi passada umas 3 vezes, né? Se sente. Então, nós, pais, temos que sentar, ouvir ele, entender isso, mostrar, irmãos, aquilo lá, aquela moça, aquela coisa ali, tem maquiagem para tudo é lado. Né? Photoshop. Nesse período, o seu tanque emocional deverá ser abastecido com tempo dedicado para diálogos. Vou falar isso aqui. Eu não sabia como fazer, nós não sabíamos como fazer com nossos filhos adolescentes. Parece que tudo que nós investimos neles, toda palavra que foi gerada, todo o amor que foi gerado dentro do coração deles, chegou na adolescência não valia mais nada. Era mais importante o que a galera dizia lá fora do que o pai e a mãe fizeram todos os anos e ainda estavam tentando fazer. Aí nesse desespero, nós líamos muitos livros, fazíamos os retiros, só nós dois, para reavaliar nosso casamento, nossos filhos, e num desses, nós pegamos um livro chamado Agora é a Hora de Amar Seu Filho, de James Dobson. Ele fala sobre a adolescência. E uma das coisas que nos tocou muito, porque nessa fase, eles parecem que não querem, mas têm vergonha do pai e da mãe. Se a gente vai buscar lá na escola, ainda mais se o teu carro não é um carro mais de última geração, eles pedem para deixar uma quadra antes, ou 2 de preferência. Verdade ou não? Ou nós tínhamos na época aquele Kinder Ovo, tínhamos aquele Towner, e eles tinham uma vergonha daquilo lá, eles se abaixavam quando passavam a turma da escola, alguma coisa, se abaixavam. Ei, pai, não vai queimar meu filme, né?
Então essas coisas nós precisamos entender. E aí nesse livro, e eles já não querem que a gente abrace, entende? Já não querem que a gente ande de mão dada com eles. Ah, pai, vão pensar que eu sou gay. Né? Porque esse é o padrão lá fora. Mas é nessa época, mais do que nunca, que os filhos precisam da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso abraço, como o irmão está fazendo lá com o filho, lá adolescente, abraçado. Essa é a hora. Mesmo que eles não queiram, dá um gancho aqui, filho. Tá? É tempo dedicado para diálogo, estímulo, encorajamento, compreensão, amor, sair juntos frequentemente. Como eu já tinha desde criança, na adolescência foi a mesma coisa. Tinha uma vez por semana um tempo com cada filho. Como eram 4 filhos, todo mês eu tinha um tempo dedicado, exclusivo para um filho. Saía, dava uma voltinha, às vezes trancava no quarto, conversando, ouvindo o coração deles desde pequeno. Então, quando chegou na adolescência, óbvio, o acesso, o coração do pai voltado para o filho, o coração do filho vai estar voltado para o pai. Sair juntos frequentemente é essencial nesta fase, não para criticar, mas para ouvir e orientar em amor e amizade. Tá? Porque a gente rejeita aquelas atitudes dele, verdade ou não, irmãos? Quem tem filho adolescente, dá vontade de pegar e sentar-lhe um pontapé lá no traseiro. Desprezam a gente, parece que não é mais pai. Parece que o valor para eles é a galera, não mais o pai e a mãe. Mas é numa hora dessa que tem que ter a paciência que Deus tem com você e Deus tem comigo. Amém? Tá bom agora. Obrigado, varão. Servo de Deus aí. Liberdade deve ser dada, mas vigiada. Aqui começa o negócio a apertar, irmãos. Erro de muitos pais. E nunca deixá-los impor as suas vontades, seus confrontos, questionamentos e rebeliões. É como o exemplo da pipa. O que tu faz com a pipa? Mas tu vai soltando um pouquinho, ela vai um pouco mais alto. Mas se você soltar de vez, o que acontece? Então o filho adolescente é assim, tu dá uma certa liberdade vigiada, mas de vez em quando tu tem que puxar. Senão ele cai. Nesse livro Filhos, Cada Fase, Novos Desafios, a gente aborda muitos, claro, contextos bíblicos, especialmente o texto do pai do filho pródigo, que esse título não está bem encaixado, eu acho. Na realidade, esse título devia ser o pai bondoso e fiel. Esse pai amou tanto o seu filho que deu a sua herança para o seu filho para ele viver na orgia fora de casa, mas não dentro de casa. Não abriu mão. E o filho foi embora. E o pai ficou olhando todos os dias, porque sabia que o filho ia voltar arrebentado. Muitos pais começam, porque não conhecem esse princípio da palavra, a aceitar que o filho adolescente imponha namoro. Não bote infernete para o seu filho dentro do quarto. Ou vocês acham que ele não vai saber acessar sites pornográficos? Games online? Relacionamentos virtuais, se não sexo virtual? Ou você acha que o seu filho não sabe acessar? Então, não dê televisão no quarto, não bote computador no quarto, não. É no público. Tudo isso a gente aborda aqui, irmão. Tá? Não vai impor, não. Tá? Então, não pode impor suas vontades, confrontos e questionamentos. É como o exemplo da pipa. Princípios devem ser estabelecidos e obedecidos. Mesmo diante de protestos e questionamentos dos filhos, pai e mãe, escutem bem, devem ter a mesma linguagem e a palavra final com firmeza e ternura. Não pode o pai dizer uma coisa e a mãe depois desfazer o que o pai fez. Tu joga o filho na rua. O pai dizer, não, vem com a tua mãe. Não, cara, traz para ti a responsabilidade. Deus confiou a você. Tem homem aqui ainda? É ou não é? Aleluia. 9, posicionamento do pai, firme e amoroso, é fundamental para o direcionamento do filho nesta fase, em todas as áreas de conflito e de decisões, como por exemplo,
É um tempo que ele está decidindo sobre relacionamento com o sexo oposto. É ou não é? Já não começa nos 10, 11, 12 anos já querer namorico? Hoje, quem bota filho cedo na escola, 2, 3, 4 anos, ele já vem da escola falando em namorada. Por isso, vão trabalhar os dois fora e coloca o seu filho lá na creche. Depois vocês vão colher. É muito forte isso, irmão. Mulher em casa é fundamental. Comam arroz e feijão. Tá? Tem um carrinho lá, 2005, 2003. Não precisa ter um 2015. Mas tem a mãe em casa. Não tem valor isso. Não coloque seus filhos. Nós colocamos nossos filhos com 6 anos na escola. Até que nós fundamos uma escola lá em Blumenau, junto com outros discípulos, que é a Shalom. Vocês podem conhecer lá, Portal Shalom. Tá? Em Blumenau. Tem 26 anos essa escola. É referência no país hoje, no país. Porque nós queríamos que os nossos filhos tivessem na escola a mesma influência que tinham em casa. Agora, para você é mais importante ter do que ser, continue colocando seus filhos na escola cedo. Tá? Posicionamento do pai. Decisões sobre relacionamento com o sexo oposto. E hoje até com pessoas do mesmo sexo. Está aí. E estão dizendo que o pai e a mãe não podem influenciar. Vai botar ainda na creche? Pensa, irmão. Pensa, irmã. Está cheio de testemunho aqui em Jaraguá e em muitos lugares que nós temos passado como profetas que mulheres abdicaram de carreira para ter a maior carreira da mulher segundo a sã doutrina da Bíblia, ser esposa e mãe. E não ter vergonha de dizer num cadastro, sou do lar. Você não trabalha? Trabalho e muito, para dar o melhor para o meu marido e para os meus filhos. É verdade. Olha nesse livro da Beth aqui, ó. Quem é que apresenta ela são os filhos. Ela não fez faculdade, abdicou de uma faculdade para ser esposa e mãe. Hoje ela tem esses certificados de panenologia, de fraudologia, entende? Mas o certificado dela é de ser mãe de homens de Deus, de mulheres de Deus. Agora, se ela tivesse feito a faculdade, nosso casamento tinha ido para o Beleléu. E os nossos filhos estariam onde? Pense essas coisas, pelo menos pondera, é um outro lado da moeda, tá? Ninguém está definindo nada, mas colocando um outro lado que não se vê hoje. Tá? Do mesmo sexo, pela pressão do homossexualismo e da escolha da sexualidade como opção da vida moderna. Cara, se tu não conversar essas coisas, mas tem que ser com o filho já com 6, 7 anos. Porque até essa idade é formado o HD dele, cientificamente. O cérebro da criança está formado até os 6, 7 anos. Ali o que foi imprimido nele, ele vai ser, é o que a Bíblia diz. O que a ciência prova hoje, a Bíblia já diz há muito tempo. Então até os 6 anos, 5, 6 anos, no máximo 7 anos, mãe, pai, vocês são responsáveis de imprimir Deus no cérebro deles. Aí depois se manda para a escola, ele vai ter pressão, mas já tem um caráter formado nele. Caráter de Cristo. Por isso que o governo socialista que nós vivemos está querendo obrigar os pais a botar já com 4 anos. Obrigar, você não perde a tutela. Por quê? Eles conhecem mais a Bíblia do que a maioria dos pais crentes. Eles conhecem mais a Bíblia, porque o que eles vão ensinar lá na escola, por isso há tanta pressão nas escolas tempo integral, para a mulher trabalhar fora. Irmãos, tudo isso é mentalidade diabólica. É para tirar os teus filhos da tua mão e deixar o governo, os professores homossexuais, as crianças homossexuais e as crianças rebeldes, as crianças grossas. Vai lá, seus filhos vão aprender tudo isso lá fora. Mas depois não importa, você dá um smartphone para ele, um tablet, pronto. É? Espera para ver.